Por que ela ficou calada? Essa pergunta, que martela na sua mente, talvez não tenha uma resposta simples. Mas e se eu te dissesse que o silêncio dela falou alto demais? E se toda essa dor que você sentiu, menos ao ser traído, ignorado, deixado de lado, fez parte de algo muito maior que agora está prestes a virar? Você já parou para pensar por que certas pessoas assistem sua queda como se fosse entretenimento? Ou por que, nos momentos mais sombrios, quem deveria te defender apenas observou de longe? O que ninguém te contou é que há uma hora em que o céu parece calado, mas está coletando provas, preparando um acerto de contas que muda destinos. E no meio de tudo isso, talvez você esteja percebendo que você nunca foi o problema, menos o problema sempre foi a sua luz. Eu sou Hélio Venturani, mentor da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e este vídeo vai te mostrar o que realmente acontece quando a verdade espiritual, o silêncio cúmplice e o peso da omissão se encontram. Inscreva-se no canal agora para fortalecer essa comunidade que está ajudando milhares de escolhidos a entenderem o propósito por trás da dor. Tem momentos em que o céu se cala de um jeito que incomoda. A sensação é de abandono, como se você tivesse sido esquecido até por Deus. Mas e se esse silêncio for, na verdade, uma reunião divina acontecendo em segredo, enquanto você chora perguntando por que comigo? O céu está reunindo provas, nomes, intenções e mentiras escondidas nos bastidores. Deus não fala porque está construindo o cenário perfeito para a virada que ninguém vai conseguir questionar. O que parece demora é estratégia. Deus nunca seja. Ele permite que o silêncio te fortaleça, que a espera crie resistência, que a injustiça revele quem é quem. Há algo precioso em viver esse processo. Você começa a enxergar com mais clareza quem está por perto, por interesse, e quem está por missão. E quando Deus se levanta para agir, não há manipulação, fofoca ou narrativa falsa que suporte a verdade revelada. É nesse tipo de guerra espiritual que a verdade não vem com barulho, mas com precisão. Ele deixa os fatos se acumularem, não porque precisa de provas, mas porque você precisa ver com seus próprios olhos. Cada silêncio é um movimento invisível, e cada lágrima vira parte de um arquivo que será aberto no momento exato. E quem te feriu achando que nunca responderia, vai ter que assistir a sua restauração com os olhos bem abertos. A omissão dos outros não passa despercebida. A neutralidade de quem viu, mas preferiu se calar, está sendo registrada. E isso não é vingança, isso é justiça espiritual. Porque Deus não apenas julga o que é feito, Ele também pesa o que foi permitido. E quando o veredito vier, vai mostrar que o silêncio dele não foi abandono, foi coleta de recibos. Então respira fundo. Você não está esquecido. Você está sendo preparado para um acerto de contas que vai calar muita gente. E essa preparação exige silêncio, resistência, vigilância e fé. Você não está parado, você está sendo posicionado. E quando a justiça chegar, ela não virá como sussurro, vai ser barulho de porta batendo com força no rosto de quem achou que sairia ileso. Há algo mais doloroso do que a traição. Sim, ver quem podia te defender assistir tudo em silêncio. Pessoas que disseram que te amavam, mas viraram o rosto na hora que você mais precisava. Não levantaram a voz, não se colocaram entre você e a injustiça e o mais cruel. Algumas até concordaram em silêncio, porque era mais cômodo se esconder atrás da neutralidade do que encarar a verdade. A omissão tem peso. Quando alguém vê você sendo alvo de ataques espirituais, calúnias ou injustiças e não faz nada, essa pessoa também está tomando uma decisão. Escolher não agir, não se posicionar, não dizer a verdade, é se unir ao erro com luvas brancas. Muitos não te atacaram diretamente, mas te deixaram sangrar sozinho. E agora precisam lidar com o fato de que o céu estava assistindo também. Você já viveu isso? Aquela sensação de entrar em um ambiente e perceber quem sabe o que estão dizendo sobre você, mas finge que não viu nada. Aquela pessoa que te manda mensagens fofas, mas que estava na roda onde o seu nome foi lançado ao chão. Essas situações são comuns demais entre os escolhidos. É a fornalha onde a lealdade é purificada e as máscaras caem
naturalmente. Deus permitiu essa exposição sem interferir, porque precisava que você visse quem realmente está do seu lado. E mais do que isso, precisava que os outros também vissem quem se calou. Porque há uma justiça silenciosa em ver as máscaras escorrendo diante da verdade. A omissão foi o palco, e Deus, o espectador atento, não perdeu um detalhe sequer do espetáculo. O que você sentiu não foi fraqueza, foi discernimento. Aquilo que te fez questionar o coração das pessoas era o Espírito te alertando. A omissão foi a prova de que muitos não estavam com você, apenas estavam por perto. E agora, com tudo exposto, ninguém mais vai conseguir esconder o que tentou camuflar com silêncio. O palco está montado e a cortina já começou a subir. A verdade é que a vulnerabilidade não te expôs, ela expôs os outros. Quando você estava no chão, com o coração partido, esperando apoio, foi ali que a essência de cada um ao seu redor se revelou. A crise não mudou as pessoas, ela apenas mostrou quem elas já eram. E muitos que se diziam fortes, Liz ou o Espirituei, evaporaram no calor da batalha, enquanto você lutava para manter a fé em meio ao caos. Muita gente usou a sua dor como termômetro para medir até onde podiam ir sem sujar as mãos. Mas Deus observava em silêncio, não só os seus passos, mas os deles. Cada alçância, cada olhar que desviou, cada oportunidade de proteger você que foi ignorada. A verdade não precisava ser dita, ela só precisava ser revelada. Há um conceito profundo aqui. O caráter real de alguém não se prova na vitória, mas na crise alheia. Quando você estava em posição de fragilidade, muitos se aproveitaram disso, para se afastar, para se calar, ou até para tirar vantagem. Deus permitiu esse cenário, porque você precisava ver. E, now as, você precisava crer no que estava vendo, sem mais desculpas. É difícil aceitar que quem dizia te amar foi embora no primeiro sinal de tempestade. Mas agora você entende. A dor não foi castigo, foi clareza. O que doeu não foi a perda, foi o fim da ilusão. E às vezes, a verdade dói mais que a mentira, porque ela tem o poder de destruir esperanças erradas. Deus não queria te ferir, queria te libertar da cegueira. Agora que você sabe quem é quem, o peso que você carregava se torna mais leve, porque você não precisa mais se explicar, se culpar ou se forçar a manter laços podres. Aqueles que te deixaram no escuro não suportariam caminhar contigo na luz. E quem se afastou quando você mais precisou, já estava longe por dentro há muito tempo. Você sempre foi do tipo que acredita nas pessoas até o último fio de esperança. Insiste, ora, perdoa, insiste de novo. E isso não é fraqueza, é pureza. Mas Deus precisou intervir, porque a sua lealdade estava sendo desperdiçada em gente que só sabia sugar. Gente que usava sua confiança como escudo para continuar sendo tóxica, sem ser confrontada. O que você chamava de amor, Deus via como apego. O que você chamava de paciência, Deus via como perigo. Porque o seu coração é precioso demais para ficar sendo colocado nas mãos de quem não valoriza o que carrega. E por isso, Ele precisou permitir a exposição. Não foi para te machucar, foi para te libertar. A verdade te doeu, mas te salvo. Quantas vezes você ignorou alertas claros, defendeu o indefensável, explicou o inexplicável só para manter a paz? Chega um momento em que Deus diz, basta. Não porque você errou em amar, mas porque insistir, onde não há reciprocidade, vira autossabotagem. E Ele te ama demais para permitir isso por mais tempo. O que veio à tona foi a resposta que você pedia em oração. Mas como toda verdade, ela não chegou embalada em flores. Ela chegou com impacto, para não deixar dúvida. Agora que você enxerga, é hora de aceitar. Sua lealdade não era o problema. O problema era quem você escolheu proteger com ela. Deus está te preparando para relacionamentos com aliança de verdade, onde a lealdade não é abusada, é valorizada, onde a presença não depende de conveniência, onde o amor não é um jogo de manipulação, mas uma entrega mútua. E isso só seria possível depois que a verdade viesse à tona, sem rodeios,
sem disfarces, sem retorno. Se em algum momento dessa mensagem algo tocou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através dessas palavras, considere apoiar este trabalho com um valeu aqui no YouTube. É simples, é só ir ali embaixo, nas opções logo abaixo do vídeo, e clicar em valeu. Isso ajuda muito o canal continuar produzindo conteúdos profundos como esse e alcançar ainda mais vidas. A sua contribuição, por menor que pareça, faz uma diferença enorme para manter essa comunidade firme e crescendo. E o que vem a seguir vai te mostrar por que o silêncio de quem te viu cair também está sendo julgado. A parte mais difícil não foi suportar os ataques, foi perceber quem se sentou confortavelmente assistindo. Pessoas que diziam se importar, mas estavam em paz, vendo você ser ferido. E não só em paz, algumas até satisfeitas. Esse tipo de omissão não é neutra. Ira, quando alguém se cala diante da injustiça, isso diz mais do que 1000 palavras. O silêncio se torna cúmplice. A ausência vira um voto. E Deus, que pesa os corações, registrou cada momento em que a sua dor foi ignorada, como se fosse qualquer coisa. Não passou despercebido. Foi gravado como prova. A quem sinta prazer disfarçado na queda dos outros, sorriso escondido, pensamento do tipo bem feito. E isso mostra um coração contaminado pela inveja, pelo orgulho, pela vaidade. Só que o céu enxerga o que os olhos humanos fingem não ver. E essa reação virou julgamento. Enquanto você chorava em silêncio, alguns celebravam em silêncio. Enquanto você buscava força para continuar, outros cochichavam que dessa vez você não ia se reerguer. Mas Deus ouviu o que foi dito por dentro. Ele julga as intenções não é só os ataus. E há pessoas que vão responder mais pelo que permitiram do que pelo que fizeram. A verdade é que a dor alheia nunca deveria ser entretenimento. E quando alguém encontra conforto no seu sofrimento, essa pessoa revela o que realmente habita dentro dela. Deus usou esse momento para separar trigo e joio, e a colheita está chegando. Porque ninguém zomba da dor de um escolhido sem consequências. Você achou que estava vulnerável, que estava sem cobertura, mas na verdade, Deus estava permitindo que os lobos se aproximassem só o suficiente para se revelarem. Ele não tirou a proteção, ele só afastou a cortina. E foi nesse tempo que você começou a ver os disfarces caindo. Os lobos se vestem de gentileza, do conversa suave, de preocupação falsa. Mas o tempo expõe o que o teatro esconde. E Deus, com sabedoria, te fez passar por esse vale, não para te machucar, mas para te mostrar quem estava à sua volta, com intenções ocultas. Eles tramavam no escuro, mas não sabiam que o escuro era o palco, onde Deus estava iluminando tudo para você ver. Tentaram mexer com sua mente, manipular situações, distorcer fatos, mas cada movimento deles era registrado. Cada armadilha montada virou prova contra eles mesmos. Você não precisou se defender, não precisou gritar, porque o próprio tempo se encarregou de trazer à tona o que estava escondido. As máscaras caíram sem que você as tocasse. E isso é sinal de que Deus está fazendo justiça sem precisar de escândalo. O que parecia silêncio divino era estratégia. Deus permitiu os lobos circularem para que ninguém mais pudesse duvidar de quem são. E quando ele agir, vai ser impossível ignorar a diferença entre quem tentou te proteger e quem tentou te devorar. Eles vieram com tudo, com planos bem arquitetados. Tentaram mexer nas suas emoções, no seu nome, na sua paz, mas não sabiam que só tinham acesso ao que Deus permitia. O que era frágil foi escondido, o que era protegido permaneceu intocado. Os ataques pareciam grandes, mas só pareciam porque Deus segurou as rédeas o tempo todo. Ele não deixou que chegassem onde doeria de verdade. Eles pensaram que estavam vencendo, mas na verdade estavam sendo usados como instrumentos de exposição. Cada tentativa de sabotagem revelou algo. Mostrou como agem, como pensam, como manipulam. E serviu como alerta para você nunca mais dar acesso demais para quem tem intenções de menos. O que eles fizeram, Deus transformou em aprendizado. Você saiu ferido, mas não destruído. Saiu decepcionado, mas não anulado.
Porque o essencial, o sagrado, o que realmente te sustenta, nunca ficou nas mãos de quem queria te ver no chão. Deus permitiu até onde fosse seguro e parou quando seria fatal. Agora você entende: o que parecia injustiça era preservação. O que parecia descontrole era filtro. Deus limitou os danos para que você aprendesse, mas não desmoronasse. E hoje você olha para trás e vê: eles até tentaram, mas não puderam. Porque quem guarda seu destino não dorme. Eles traçaram planos contra uma versão antiga sua. Atacaram com base em um passado que já não te representa. Falaram de você como se você ainda estivesse lá atrás, onde te deixaram. Mas enquanto tramavam, Deus estava te reconstruindo. Por dentro, em silêncio, longe dos olhos deles. Tentaram te atingir com palavras que antes te quebravam. Mas dessa vez, você permaneceu em pé, porque aquela ferida antiga Deus já havia curado. A reação que esperavam não veio. O colapso que calcularam não aconteceu, porque você evoluiu sem aviso. Eles se basearam em suposições. Achavam que sabiam seus pontos fracos. Mas Deus blindou sua alma. Escondeu o que era vulnerável e expôs o que era forte. O alvo deles era um você que já não existe. E foi por isso que o plano falhou de forma tão humilhante. Essa diferença entre quem você era e quem você se tornou é o que mais os confunde, porque não conseguem mais te manipular. E quando perdem o controle, perdem o poder. Deus permitiu a tentativa, mas não permitiu o sucesso, porque a versão atual já não se dobra como antes. Agora você é prova viva de que a transformação é real. Eles conheciam seu histórico, mas não sabiam do seu processo. E agora estão tendo que lidar com a verdade mais dura. Erraram o alvo porque Deus atualizou sua estrutura espiritual, enquanto eles estavam distraídos com fofoca. Tem gente que só aprende quando cai, e Deus sabe disso. Por isso, Ele não interrompeu a celebração deles antes da hora. Deixou dançarem, achando que tinham vencido. Deixou zombarem, espalharem mentiras, montarem alianças falsas ao redor da sua queda. O céu não estava calado por fraqueza, mas por sabedoria estratégica. Enquanto você chorava, eles riam. Enquanto você tentava se reerguer, eles comentavam que dessa vez seria o seu fim. E cada risada deles foi registrada. Não por vingança, mas por justiça. Deus não age pela emoção do momento. Ele age com precisão para que a verdade seja indiscutível. O que parecia vantagem era só corda sendo solta, não para enforcar, mas para que pudessem andar livremente rumo à própria exposição. Deus deu espaço para que o orgulho crescesse e inflasse até o ponto da queda ser inevitável. Porque uma lição ensinada com palavras pode ser esquecida, mas uma queda, essa marca para sempre. A soberba foi a armadilha. Eles acharam que estavam por cima porque você estava calado, mas era Deus quem segurava o movimento para que o impacto final fosse revelador. O tombo não será apenas uma consequência, será uma resposta visível à sua dor silenciosa, ao seu clamor ignorado, à sua dignidade mantida. Agora, quando tudo vier à tona, não haverá desculpas, não haverá mais máscara, nem manipulação. A queda será pública, não para humilhar, mas para provar que o que você viveu não foi em vão. Deus não permitiu a sua dor para te afundar, mas para preparar o palco, onde a mentira cai e a verdade se levanta em glória. Eles não entenderam com quem estavam lidando. Não era só você, era o propósito que você carrega. Quando atacaram, não feriram apenas um ser humano comum. Eles se colocaram contra um projeto celestial, algo muito maior do que qualquer julgamento raso poderia alcançar. E essa é a parte mais séria de toda essa história. Deus não se revela de forma aleatória. Ele escolhe vasos. E quando alguém rejeita um vaso escolhido, está rejeitando o próprio conteúdo divino que há dentro dele. Eles não te afastaram apenas por preferências pessoais. Eles desprezaram algo que o céu havia aprovado, separado, ungido. E isso tem peso eterno. Muitas vezes, as pessoas rejeitam o que não compreendem. Se incomodam com a luz que não conseguem apagar. Tentam reduzir o que não conseguem controlar. E foi isso que aconteceu com você.
Sua presença expunha a sombra deles. Sua essência incomodava os que vivem de aparências. Você não competia, você não confrontava, mas só o fato de existir já era uma afronta para quem vive na mediocridade espiritual. Teias via e permitiu que a rejeição acontecesse, não porque você merecia sofrer, mas porque era necessário separar o joio do trigo. Aquilo que era espiritual não poderia mais conviver com um que era carnal. Eles pensaram que estavam se afastando de alguém fraco, mas estavam se desconectando de uma fonte de bênção. E agora, cada passo que você dar para frente será uma lembrança de tudo que eles rejeitaram. Não apenas você, mas o plano divino que vinha junto. E essa consciência será a punição mais pesada. Quando tudo parecia perdido, você se perguntava onde estava Deus. Quando a pressão ficou insuportável, o céu parecia mudo. Mas o que você não sabia é que Deus não queria apenas te restaurar, Ele queria te ressuscitar. E isso exige tempo, cenário, intensidade, porque milagres verdadeiros não acontecem em ambientes calmos. A tempestade é o palco. A intervenção divina não chega cedo demais, nem tarde. Chega no exato momento em que não resta dúvida. Ele esperou o seu nome ser jogado ao chão. Esperou todos virarem as costas. Esperou os planos contra você se tornarem públicos, porque era necessário que todos vissem a profundidade da sua dor para compreenderem o tamanho da sua volta. O que Deus está fazendo com você não é só reerguimento. E Ele quer que as pessoas olhem e digam: não tem como isso ter sido força humana. Ele está construindo um cenário onde até os incrédulos vão reconhecer que foi intervenção do alto, que ninguém te ergueria assim, exceto o próprio Criador. A lentidão do processo te machucou, sim, mas foi essa demora que trouxe peso ao milagre. Porque se tivesse sido rápido, diriam que foi coincidência. Se tivesse sido discreto, diriam que foi sorte. Mas agora, não tem como explicar. A ressurreição será tão evidente que até quem te desprezou vai precisar admitir: foi Deus. E quando acontecer, você não vai precisar se justificar, nem explicar o processo. Sua vida vai ser a prova viva do que significa ser escolhido. E o mais lindo é que não será apenas um milagre para você. Vai ser uma mensagem para o mundo de que Deus ainda levanta os seus. Mesmo quando tudo parece terminado, você achava que estava sendo ignorado, mas estava sendo observado. Cada lágrima contada, cada pensamento pesado, cada noite de oração sufocada. Enquanto o mundo te subestimava, o céu escrevia. Em silêncio, Deus juntava as peças de um testemunho que seria incontestável, porque Ele não esquece, Ele anota. Você não imagina o quanto Deus valorizou sua postura. Não revidar, não retaliar, não se igualar a quem te feriu. Isso foi honra, foi maturidade espiritual. Enquanto muitos gritavam voca, Sei calava, e esse silêncio virou adoração, virou oferta, virou semente de justiça. As pessoas achavam que você não reagia por fraqueza, mas era força, a força que vem do Espírito. E o que parecia passividade era, na verdade, uma resistência que vai se transformar em recompensa. Porque Deus não é injusto para esquecer o que você suportou sem corromper o seu coração. Cada injustiça foi como um tijolo na construção do seu novo tempo. O que te arrancaram, Deus vai devolver multiplicado. O que te envergonharam, Deus vai exaltar, porque tudo foi contado. E agora, chegou a hora em que os registros do céu começam a falar por você. A colheita está mais próxima do que você imagina. Quando Deus decidir se levantar, não vai ter discussão. Vai ser como se os céus declarassem em voz alta: agora é a vez do escolhido. E ninguém vai conseguir argumentar contra aquilo que o próprio Deus documentou em silêncio. Sua fidelidade será sua bandeira, e a justiça seu novo começo. Eles não suportaram ver você continuar de pé depois de tudo. Não foi sua força física, nem sua capacidade intelectual que os incomodou. Foi sua fé. Foi o fato de que mesmo caído, você ainda orava. Mesmo ferido, ainda confiava. Mesmo injustiçado, ainda acreditava que Deus estava no controle. Isso os desmontou por dentro.
A sua fé os desmascarou, porque enquanto eles precisavam vencer pela manipulação, você continuava lutando de joelhos. E isso é o que mais provoca aqueles que vivem de aparência. Sua resistência era como um espelho, mostrando a fraqueza de quem não tem onde se apoiar. E nesse reflexo, a verdade incomoda. É o Zambahan. Não porque eram fortes, mas porque estavam tentando abafar a própria consciência. Riram da sua esperança, não por desprezo, mas por medo do que ela representa. A fé verdadeira é uma afronta para os que escolheram o caminho da falsidade. Você não precisava dizer nada. Sua postura dizia tudo. Deias veio isso e permitiu que a zombaria crescesse até o ponto da virada. Porque agora, a mesma fé que foi alvo de piada será a resposta que vai calar bocas. O que eles acharam que era fraqueza vai ser revelado como sua armadura mais forte. Porque não foi você quem se manteve de pé, foi a fé que te carregou. E agora, o cenário mudou. Os que riram vão ter que assistir. Vão ter que engolir cada palavra dita, cada pensamento lançado, porque a fé que eles desprezaram é a base da exaltação que está vindo. E não haverá como negar. O que te sustentou foi invisível aos olhos humanos, mas inegável diante do céu e da terra. O castigo mais severo não vem sempre na forma de perdas. Às vezes, vem na forma de consciência. Saber que erraram com alguém que foi enviado por Deus, que desprezaram um coração puro, uma intenção genuína, um amor verdadeiro. E agora, a lembrança do que fizeram será uma sombra que os acompanhará por dentro. Eles não poderão desfazer o que foi dito. Não poderão voltar atrás no que fizeram. E mesmo que queiram pedir perdão, a memória do erro será uma cicatriz. Deus está permitindo que a verdade assuma seu lugar, sem que você precise se explicar. Porque algumas verdades doem mais quando são silenciosas e constantes. Cada vitória sua será uma lembrança viva de tudo que eles desperdiçaram. Cada porta que Deus abrir será um lembrete do que eles não valorizaram. O que antes era ignorado, agora será admirado de longe, com arrependimento. E o mais profundo disso tudo é que Deus não fará isso por vingança, mas por justiça emocional. A dor que você carregou em silêncio agora vira prova de caráter. E eles terão que conviver com o fato de que não te perderam por acidente, te perderam por escolha, te afastaram por ego, orgulho, vaidade. E agora a consciência grita, porque saber que feriu alguém que só queria amar é um peso que nem o tempo apaga. Você não precisa mais confrontar, não precisa provar nada. Deus já está fazendo isso por você. E o que eles sentirão não será culpa de Deus, será reflexo daquilo que escolheram quando tiveram a chance de fazer diferente. Vão viver sabendo que rejeitaram algo puro, e esse é o tipo de castigo que não tem fim. Você achou que tudo estava desmoronando, mas na verdade, Deus estava montando o palco. Cada rejeição foi uma madeira, cada lágrima, um prego, cada traição, um holofote. O que parecia o fim era, na verdade, a fundação do seu renascimento público. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma em cenário de glória. O que você suportou em secreto agora será revelado como força. O que era vergonha será troca por honra, porque Deus exalta no tempo certo, e esse tempo está batendo à sua porta. O cenário está pronto, e quando as cortinas se abrirem, todos verão o que Deus construiu por trás da tempestade. Os que tentaram te derrubar serão obrigados a assistir. Não porque Deus quer te vingar, mas porque Ele quer que sua história seja vista. Porque testemunhos mudam vidas, e o que você viveu vai alcançar gente que também pensou em desistir, mas vai permanecer porque viu você vencer. Tudo foi arquitetado, nada foi por acaso. Até a dor teve um propósito. Você não passou por tudo isso só para sobreviver. Você passou para ser prova de que Deus ainda age, ainda levanta, ainda honra, ainda cura, ainda transforma. A sua vida vai ecoar essa verdade, e não haverá espaço para dúvidas. Sua vitória será tão evidente que ninguém vai conseguir ocultar. E os mesmos que ignoraram a sua queda vão ser testemunhas obrigatórias da sua subida. Porque esse palco não é só seu, é o altar onde Deus vai mostrar que com Ele
Ninguém que é escolhido fica no chão para sempre. A espera foi longa, e em muitos momentos você se perguntou se o tempo estava contra você. A verdade é que o tempo não estava te punindo, ele estava testemunhando. Cada dia de silêncio foi como um julgamento invisível onde atitudes, palavras e intenções estavam sendo pesadas. Enquanto você achava que tudo estava parado, o tempo estava colhendo provas. Algumas respostas não vêm rápido, porque precisam amadurecer diante dos olhos de todos. Se Deus tivesse agido cedo demais, as máscaras não teriam caído. Se Ele tivesse acelerado, talvez você teria perdoado quem ainda não havia se revelado. Foi o tempo que escancarou o que ninguém mais podia esconder. E quando tudo veio à tona, não restaram dúvidas. É fácil julgar com pressa, mas justiça de verdade exige observação. Por isso, o tempo foi o juiz silencioso que Deus usou para colocar cada peça no lugar. Enquanto você se sentia esquecido, Deus usava o passar dos dias para revelar o que palavras nunca conseguiriam explicar. Não era demora, era construção de clareza. A sua dor precisou se estender até o ponto em que ninguém mais pudesse fingir. Deus permitiu que os ciclos se completassem, que a colheita fosse visível, que a falsidade apodrecesse por conta própria, porque só assim a verdade poderia florescer com força, sem ser abafada por desculpas. O tempo foi seu aliado, não seu inimigo. Agora que tudo tá claro, você entende que não perdeu tempo, ganhou discernimento. E toda essa espera que parecia castigo era, na verdade, o processo que Deus usou para proteger sua próxima fase. O tempo não falhou com você. Ele só foi o único juiz que ninguém pôde corromper. Você passou por momentos em que pensou que tudo estava fora do lugar, que Deus havia te esquecido, que o mal estava vencendo enquanto a verdade parecia sufocada. Mas o que você não sabia é que cada silêncio, cada injustiça e cada abandono foram instrumentos moldados por Deus para criar uma justiça que nenhum ser humano seria capaz de construir. Os que viram você cair agora vão ter que assistir à sua exaltação sem poder interferir. O tempo que parecia perdido era, na verdade, o intervalo exato para o céu organizar as peças. Nenhum ataque passou despercebido. Nenhuma omissão ficou sem registro. E agora, o mesmo cenário que te expôs será o lugar onde Deus vai te honrar publicamente. Você não precisa mais provar nada, porque o céu já decidiu. E quando Deus decide, não há argumento que se sustente, não há mentira que resista, não há voz que abafe o decreto dele. O acerto de contas começou, e com ele vem algo que o mundo não espera, um recomeço seu que carrega a marca de autoridade, graça e poder. Agora é com você. O que você vai fazer com tudo o que ouviu aqui? Vai continuar ignorando a voz que tem te chamado para um novo nível? Ou vai finalmente parar de tentar salvar o que Deus já decidiu remover? Comenta aqui o que mais falou com você. Compartilha a parte que mais te libertou. E principalmente, não guarda isso só para você. Se essa mensagem ressoou no seu espírito, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso ainda hoje. E se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente nessa jornada espiritual. E se quiser fortalecer esse projeto, clica ali embaixo em valeu. É rápido e ajuda muito a manter essa comunidade viva. Porque o que vem agora é forte demais para ser vivido sozinho.